Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra para esse dia, para abençoar seu dia. E eu peço a você para ficar até o final do vídeo, curte, compartilha. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho todas, que o YouTube vai te mandar notificação quando tiver vídeo. Todo dia a gente tem vídeo aqui da Palavra de Deus. E eu peço a você, compartilhe, porque pessoas precisam ouvir sobre a Palavra de Deus. Vamos ler João 16, 33, que diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aqui era Jesus conversando com seus discípulos, dando direcionamento, ensinamento. E aqui Jesus está resumindo tudo que ele ensinou para os seus discípulos. Dizendo para eles que toda palavra que ele havia, todo ensinamento que ele havia dado para os discípulos, é para que eles tivessem paz, paz no coração e ânimo para enfrentar as aflições, porque se Jesus venceu, eles também iriam vencer. E a gente vai falar hoje, eu quero convidar você a refletir sobre enfrentando tempos difíceis, né? Quem nunca enfrentou tempos difíceis? E a gente sabe que quando a gente tem o direcionamento de Deus na nossa vida, os tempos difíceis eles também vêm, mas a gente supera bem, de forma mais tranquila, porque a gente tem a ajuda de Deus. Ele nos ampara, ele nos anima, nos encoraja, nos dá estratégia. E a gente passa por aflições, sim, mas a gente passa com a ajuda do Todo-Poderoso. A gente não passa sozinho, né? O Senhor, ele nos anima. Quando a gente quer parar, quando a gente quer hastear a bandeirinha branca, ele vem, nos anima, nos encoraja a prosseguir. Então, aqui Jesus está dizendo que, neste mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ter bom ânimo, buscar encorajamento, e é só Deus mesmo que pode encorajar a gente, porque cada situação é uma situação. Nem todas as aflições da vida são iguais, cada pessoa sente de um jeito, e existem pessoas que ficam apavoradas diante de determinadas situações e querem mesmo parar, mas Deus, ele te ajuda, ele te anima, ele te encoraja. Em tempos difíceis, os tempos difíceis eles vêm para todas as pessoas, para ricos, pobres, independente da situação que você esteja vivendo de poder, independente do lugar que você viva, do país que você viva, as situações difíceis elas vêm. Mas em tempos difíceis a gente precisa se lembrar de algumas coisas, né? Que Deus, ele continua sendo Deus. Em tempos difíceis, lembre-se disso. Deus, ele continua no trono, ele continua sendo poderoso e tudo continua sob o controle dele. Tem um louvor que diz, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Que Deus é Deus, irmãos. Meus queridos, Deus é Deus. Então, em tempos difíceis, você se lembre que ele continua sendo Deus e que nada pode anular o poder de Deus sobre a sua vida. Lembre-se disso. Nenhuma circunstância pode impedir Deus de agir. Deus, ele cumpre suas promessas. Ele tem palavra, ele zela pela sua palavra, ele zela em cumprir a sua palavra. Ele é fiel. Então, os tempos difíceis, quando eles vêm, né? Imagina quando você está numa tempestade. Não sei se você já passou por uma tempestade. Quem já passou em alto mar ou mesmo aqui em terra, é horrível. E passar situações difíceis, a gente parece que a gente está passando por uma tempestade. E a sensação que a gente tem é que ela não vai acabar, é que ela não vai ter fim, é que ela não vai parar. Porque o nosso cérebro humano, né? A ansiedade que a gente tem, porque a ansiedade é inerente de todo ser humano. A gente só não pode dar asas para a ansiedade, né? Não pode alimentar os medos. A gente precisa equilibrar, controlar. Mas às vezes a ansiedade no momento da aflição, a gente começa a pensar, isso não vai ter fim, isso não vai acabar. Mas cuidado com esses pensamentos, não deixe esses pensamentos tomarem a sua mente, não. Foque no Senhor, olhe para aquele Todo-Poderoso que continua no poder, que mantém o poder sobre o planeta. Tudo está debaixo do poder dele, né? Deus, ele cumpre suas promessas, ele é fiel. Lembre-se das maravilhas que ele fez na vida do povo de Deus. Quando o povo estava lá
no deserto, saindo do império lá do Egito, do faraó, e saindo, o que aconteceu? O povo se deparou no deserto com o mar e o exército de faraó vindo atrás. E o que Deus fez? Falou para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E mandou Moisés tocar nas águas. O mar se abriu e o povo passou. Em tempos de dificuldade, a gente precisa nutrir o nosso pensamento com pensamentos assim, lembrar das maravilhas que Deus pode fazer. Lembre-se do que Deus fez no passado, né? E tenha, assim, a sua fé renovada. Em tempos difíceis, a presença de Deus, ela permanece com você, né? Jesus disse: eis que estarei com vocês até o fim dos séculos. Então, é a presença de Jesus. Vai estar com você. Se você crer, ele não vai te abandonar. Em tempos difíceis, algumas ações que a gente precisa ter em tempos difíceis. Não se distrair com as coisas dessa vida. Às vezes a gente está passando por tempos difíceis, ao invés de a gente buscar Deus, da gente olhar para Deus e focar em Deus, a gente está buscando distrações. Quer ver uma distração muito corriqueira? É o celular, redes sociais. Tá lá nas redes sociais, eu tô com um problema, eu vou fugir desse problema, mas o problema vai continuar. Cuidado com distrações em tempos difíceis. Reconheça seus medos, sua ansiedade, sua fragilidade, suas limitações. É nos tempos difíceis, Deus permite na nossa vida para a gente se tornar pessoas melhores. Então, é um tempo, sabem, que você vai estar ali, ó, é você e você mesmo. Porque geralmente, nos tempos difíceis, os amigos, né? Os amigos, entre aspas, eles vão embora. E ficam pouquíssimos ao seu redor. Isso é quando você não fica sozinho, humanamente falando. Então é nesse tempo que Deus quer usar aí para você olhar para dentro de você e ver suas fragilidades e sua ansiedade, reconhecer suas fragilidades, sua ansiedade, reconhecer que você precisa ser uma pessoa melhor, buscar melhorar a cada dia, né? Isso já aconteceu comigo, às vezes acontece com você, acontece com todo mundo, mas se a gente não reconhecer as nossas fragilidades, sabe o que vai acontecer? A gente vai se tornar pessoas de 80 anos com aqueles mesmos errinhos que a gente cometia lá na adolescência. E, na verdade, Deus, ele usa os problemas difíceis como trampolim para a nossa vida, para a gente evoluir cada vez mais. Então, busque também parceiros fiéis para te aconselhar e orar com você. Em momentos difíceis, a gente precisa tomar cuidado com pessoas tóxicas, pessoas que só criticam e pessoas que ficam assim, tem que tomar uma decisão logo. Cuidado. Feche a porta do teu quarto e vai orar. E busque Deus como seu principal conselheiro. Busque o Senhor. E se você precisar de amigos para te aconselhar, busque sabedoria de Deus. Senhor, com quem que eu devo me aconselhar? Porque às vezes a gente precisa de pessoas que têm conhecimento, né? Às vezes a gente precisa de um advogado, de um médico, né? Uma segunda opinião de um médico. Então, com quem, meu Deus, que eu vou me aconselhar? Deus vai colocar no teu caminho pessoas, amigas que vão te ajudar, para te dar sábios conselhos e outras pessoas também para orar com você, orar por você. Não dê ouvidos aos seus medos. Às vezes a gente não tem pessoas ao nosso redor falando, mas a gente tem as vozes da nossa própria mente, né, que dizem, se eu não fizer isso, algo de ruim vai acontecer. E aí a ansiedade, vem a precipitação. Cuidado com a precipitação, né? Em tempos difíceis, aprenda a reconhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos e aprenda a trabalhar especialmente seus pontos fracos, suas fragilidades. Invista na sua fragilidade, invista recursos para você se tornar uma pessoa cada vez mais estratégica, uma pessoa forte. Deus, ele nos mostra nossas limitações e o caminho para a restauração. Então aproveite tempos difíceis, momentos difíceis, né, para você reconhecer a sua situação e para você se tornar uma pessoa melhor. Em tempos difíceis, busque equilíbrio emocional e tome cuidado com as palavras, a forma que fala com os outros. Às vezes a gente está nervoso, né, e sem querer a gente só... Às vezes uma patada, então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque vai ferir outras pessoas. E palavras que a gente fala são como flechas que não voltam mais, né? Mas elas podem, a gente pode colher frutos das nossas palavras. E se as palavras não forem boas, os frutos também não serão bons. Reconheça a misericórdia de Deus por você. Se você ainda não recebeu Jesus, é tempo de você receber o lindo amor de Jesus por você. Receba Jesus aí no seu coração. Permaneça ativo. Não pare. Em tempos de dificuldade, não use desculpa. Ah, tá difícil.
tá tudo muito difícil, eu vou parar por aqui. Não, se movimente. Se você não pode sair de casa, se movimente no teu espaço. Comece a pensar, não fica ansioso não. Ah, mas o que eu tenho para fazer é só na rua. Então veja o que você pode fazer no lugar que você está, com os recursos que você tem, utilizando o espaço que você tem. Veja e seja próspero, produtivo, faça o seu tempo se tornar proveitoso. Otimize seu tempo, seja você uma bênção, não pare, permaneça ativo, adore ao Senhor, busque ao Senhor em tempos difíceis, ore ao Senhor, leia a palavra, busque ler bons livros, né? Busque ao Senhor e não desanime, porque as dificuldades elas não vêm para te matar, mas vêm para tornar você uma pessoa cada vez melhor. E Deus deseja usar os tempos difíceis para que venha tempos de honra. Através das dificuldades, você passar por essa prova, será aprovado com a ajuda do Senhor e você chegar na sua vida num tempo de honra da parte do Senhor. Então tenha força, fé, coragem, olhe para o Senhor, olhe para Deus, que Ele pode te ajudar a superar dias difíceis. E eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Eu oro por essa pessoa que está me ouvindo. Pai, que o teu Santo Espírito a convença da justiça, do pecado e do juízo. Salva essa pessoa, dá paz no coração dela. Deus, que ela guarde essa palavra no coração, que o Senhor Deus a ajude a viver esses momentos difíceis e a superar, e que ela possa entender que é o Senhor que a ajuda, que o Senhor tem um tempo novo para a vida dela, um tempo de superação, um tempo de paz, um tempo de alegria. Em nome de Jesus eu te oro, meu Deus. Amém. Deus abençoe sua vida. Obrigada por ficar ouvindo essa palavra até o fim. Guarda aí no teu coração. Um abraço.